TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que nos acompanham nesse momento em que podemos desfrutar das bênçãos do Senhor, ouvindo relatos, testemunhos de muitos irmãos que tiveram experiências com Cristo, que Deus foi com o seu braço, estendeu a mão e trouxe uma nova esperança, trouxe a paz, a alegria, o que tanto nós buscamos. Porque às vezes nós vamos em tantos caminhos, nós temos aquela insatisfação, aquele desejo de encontrar Deus, mas a gente não sabe que é isso que a gente está procurando, né? A gente não tem o discernimento. E de repente Deus vem e descortina isso para cada um de nós e a gente sente, o desfrute desse amor verdadeiro, desse amor genuíno que vem e cura o nosso coração, restaura as famílias, e é isso que o Senhor quer fazer na minha vida, na tua vida, de todos nós, estarmos sempre perto dele e levarmos a nossa vida junto dele. E eu senti de compartilhar com todos esse versículo de João, que está no livro de João, capítulo 10, e o versículo 10, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus falou essas palavras, que o ladrão, que é o inimigo de Deus, ele vem para roubar, para matar e para destruir de várias formas a nossa vida, E ele tem feito isso. Mas o Senhor Jesus, ele veio trazer vida e uma vida em abundância. O Senhor, ele é o único que pode suprir, trazer tudo que o ser humano precisa em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Então entregue sua vida a Cristo, deixe Ele trabalhar. E hoje nós estamos aqui com a presença da Francine Schaurit de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, que vai compartilhar como que Deus realizou isso na sua vida. Como que Deus tirou a destruição, e trouxe essa vida e vida em abundância. Então, vamos ouvir um pouquinho, dessa experiência que você também pode ter na sua vida, que Deus também pode realizar, e a gente está aqui para ouvir um pouquinho como que Deus realizou essa obra. Tudo bem, Francine? Tudo bem, a paz de Cristo. Então, que palavra que a gente possa receber essa palavra, de João, porque essa é a promessa, para nós, que a gente tenha vida e vida em abundância. Francine, conta para nós como que Deus realizou isso, no teu coração, na tua vida, que momento que Deus foi lá e te trouxe para junto dele, porque fica um marco no nosso coração, a gente nunca mais esquece quando a gente lembra aquele momento, as coisas que a gente estava vivendo, as frustrações, e de repente Deus trouxe uma nova esperança, trouxe aquela luz no fundo do túnel. Verdade. Eu achava que tinha uma vida, achava isso, e aconteceu uma determinada situação na minha família, e eu dizia que era infelizmente. Hoje eu agradeço, porque entendi o propósito que Deus tinha nessa determinada situação, e que também já havia pessoas orando para que esse dia acontecesse. Eu tive uma determinada situação, uma briga com o meu marido, em que a gente estava em família, com a minha sogra, com a irmã dele, e foi nesse momento em que, para mim, já foi, aquela briga foi o que bastou. E eu posso dizer para vocês que foi, hoje sei que não é normal, mas que não aconteceu nada, foram palavras e que eu não aceitei, e eu disse que não, que bastava aquilo para mim, que eu não queria mais. Mas só para te interromper, o teu relacionamento já vinha num momento difícil e de repente aquilo foi o estopim. Isso mesmo, já vinha. Um acúmulo, de coisas mal resolvidas, que
Hoje, graças a Deus, a gente tem o discernimento que se quando acontece alguma coisa a gente possa conversar e se acertar, né? Mas naquele momento, para mim, aquilo foi o que precisava e deu. A minha decisão estava tomada. E foi que eu cheguei, a gente viajou, a gente teve essa discussão, a gente viajou de madrugada. Foi, assim, uma coisa que hoje eu penso, meu Deus, como né? Eu permiti isso acontecer. E a gente chegou em casa e aí no outro dia eu estava decidida. Eu disse, não, acabou, era isso mesmo e eu vou conversar com os meus pais para ver, para informar eles e para dizer o que a gente faz agora. E aí foi que o meu filho acordou nesse momento, nos chamou e disse que queria ter para sempre a gente junto dele, a família unida. Ele nos abraçou, pegou um de cada lado, assim, abraçou, aproximou e falou isso. Nesse momento, assim, eu e meu marido, a gente chorou bastante. Ele me pediu perdão por... Hoje eu penso o porquê, né, disso, mas enfim, eu aceitei, mas eu aceitei muito resistente. Fiquei muito assim, tá, desculpa, tá, vamos seguir, mas sabe, aquela coisa assim. Já era Deus agindo, usando teu filho, né? Verdade, usando meu filho. E passou uma semana, assim, e aí a minha sogra veio e fez um convite pra gente ir na igreja, porque disse que do jeito que tava, que o que ela tinha presenciado, ela sabia, né, do que estava acontecendo. E eu ainda disse para ela, pode ser, faz esse convite. E eu muito resistente, assim, eu antes, na minha vida, eu sempre levava a modo de se falar, assim, como se diz, tudo a ponta de faca. Assim, tipo, falava uma coisa e eu já revidava, porque não vou deixar por isso mesmo, porque assim, e meu Deus, né? Se vem com uma palavra, tu já chegava com 10. Com 10, exatamente. Que doesse a quem doer. Misericórdia. Mas, enfim. Aí, ela falou e eu disse pra ela, convida, eu até queria ir, por curiosidade. E eu disse, convida, mas eu acho que ele não vai aceitar. O achismo da gente, né, nos bloqueia tanto de viver coisas, né, maravilhosas, enfim. Ela fez esse convite e ele aceitou. Eu não me esqueço da data, porque era um dia 7 de março, um dia antes do Dia da Mulher. E eu achei que ele fosse me levar para jantar, alguma coisa assim, até em virtude do que tinha acontecido, né? E a gente foi, né? Eu não esqueço, tinha uma palavra especial pra gente. Teve a pastora que ministrou naquele dia, deu um bombom, fez com que quem tivesse com o marido ou com o filho ou com alguém que presenteasse a mulher. Foi lindo, eu não esqueço, assim, desde aí Deus já começou a trabalhar. Mas eu ainda resistente. Mas eu também naquela mesma semana, isso era uma quarta, e aí no sábado eu fui, eu segui indo, assim, eu disse, tinha um chá de mulheres, a gente vinha trazer alimento pro pessoal, né, morador de rua, e tinha a rede jovem. Naquele sábado, eu já fiquei em tudo, assim, já me envolvi com tudo. E estava disposta a ajudar. No momento, eu acho que não disposta a me envolver, mas eu estava ali ajudando para o que precisasse. Deus já estava preparando tudo, né? E daí a gente não parou mais. E como você falou, a gente sempre tem aquela resistência, a gente não quer dar o braço a torcer, né, para poder ter a restauração. Acredito todos nós, né, tem aquele ressentimento, o orgulho, mexe muito na honra, né, a gente quer assim que o outro subjugar também as pessoas, e Deus trabalha muito no nosso coração para trazer, né, toda essa restauração e mudar em primeiro lugar por dentro, né, no nosso coração, porque como que Deus vai ter famílias abençoadas se lá no nosso íntimo, né, a gente tá machucado, a gente tá
com temperamento forte, né? E para ter uma igreja saudável precisa de famílias, né, saudáveis, e lá naquele núcleo familiar que Deus trabalha tanto no nosso coração, né? A gente tem que obedecer mesmo a verdade do Senhor, né? Para Deus trazer essa cura, né? Porque eu falo isso, tem muitas pessoas que elas vêm para a casa do Senhor em função disso, né? Porque tá vendo um problema familiar. Geralmente a gente chega já com esse tipo de problema, né? Uns é financeiro, precisa de uma cura divina, mas na família Deus trabalha muito no nosso coração para nos tornar pessoas melhores, né? E Ele tem essa promessa dessa vida em abundância, e isso é possível, mas Jesus nos diz, né, que o único caminho é Ele, né, a verdade e a vida, e que Ele sendo o centro das famílias, né, tudo é possível, tudo é restaurado, né. E na tua vida foi assim também, aos pouquinhos, cada um aprendendo os princípios do Senhor, e Deus foi colocando no lugar. Sim, aconteceu um momento da minha que eu aceitei mesmo Jesus na minha vida. Até então eu estava indo, né? Comecei a me envolver muito, sempre gostei assim dessas atividades e tudo, e foi indo devagarinho. Mas uma coisa eu dizia, que eu nunca ia me batizar. Que eu nunca ia me batizar, por quê? Porque eu tinha muitos pecados e que seria uma vergonha eu me batizar e falar no nome de Jesus por tudo que eu já havia feito na minha vida. Mas, para a glória de Deus, assim, eu entendi de que Ele me amou primeiro e de que Jesus, né, já nos libertou, e hoje eu sou livre, graças a Deus. Como eu estava contando, foi um momento em que eu dizia que eu nunca iria me batizar. Mas eu tive um encontro com Deus que foram 2 dias que a gente passou, né? Ouvindo ministrações, enfim. E quando eu cheguei, eu já tinha... Por que eu também falava isso, né? Porque eu tinha um sonho de casar. Eu sempre tive esse sonho. E o meu filho, na época... dizia que o meu marido falava isso para ele, e eu também já estava aceitando, de que casado era quem bem vivia, que não importava uma aliança, que não importava o casamento, a bênção, não importava isso, que a gente tinha era que viver bem. Hoje eu vejo a diferença que tudo isso fez na minha vida, na nossa família. E só que isso já estava morto em mim. E foi no momento em que a gente retornou desse encontro que a gente decidiu, eu e o meu marido, em que a gente queria fazer tudo conforme tinha que ser, conforme a palavra. E eu quis me batizar, eu quis apresentar o meu filho, e o casamento eu ainda não sabia, né? Mas 3 dias após esse encontro, era um dia de feriado, e a gente se reuniu com o pessoal da igreja para fazer um café, cantar um louvor. A pastora tinha levado uma palavra e o meu marido já tinha preparado tudo. Ele se ajoelhou, me fez o pedido de casamento e só disse para mim que no outro dia, às 2 horas, a gente teria que ir no cartório e que a gente tinha 30 dias para realizar a cerimônia. E a gente sempre foi muito preocupado com como que a gente iria ter condições e tudo. E eu tô aqui para dizer para vocês que Deus ajeitou tudo, assim. Que eu tive o trabalho com a organização, mas Ele preparou tudo. Foi tudo muito lindo. E com a colaboração, com a ajuda de todos os irmãos, assim. E a importância, né? A importância dessa comunhão, né, de tu contar com os irmãos na fé, porque todos eles de alguma maneira mal te conheciam e estenderam a mão assim para nos ajudar, sabe? E isso também, no momento, eu já achava que não era mais possível, que talvez as pessoas só fossem se aproximar por algum interesse, por alguma coisa assim, porque o mundo traz isso para ti.
Se tu Porque o mundo é assim, né? É sempre um comércio, mas no Senhor é diferente. a gente acaba se acostumando e aceitando o que o mundo vem trazendo pra gente. Mas o que Deus tem é bem maior. É verdade. E a gente sabe que é diferente, né? Quando as pessoas se unem sem a bênção de Deus e quando elas buscam. Porque tem uma palavra que diz que um cordão de 3 dobras, né? Que o casamento, ele é a aliança do homem, da mulher com Deus, né? Então diz lá que o cordão de 3 dobras fica muito mais difícil de romper. Então são 2 pessoas que estão ali se unindo com o propósito, né, de estabelecer a vontade do Senhor e que chamam Deus para dentro da sua vida, da sua casa, e é completamente diferente quando é seguido, né, os princípios de Deus, quando os 2, né, estão dispostos a fazer o que está escrito aqui na palavra, né? Porque quem criou o casamento não foi Deus, né? É uma instituição divina. E por mais que a gente queira, às vezes, nos dias de hoje, né, pensar que as coisas mudaram, que precisam ser diferentes, que tem a modernização, né? Que quem criou, quem é o autor, é que sabe como que aquilo deve ter o procedimento correto para que haja harmonia, para que haja a bênção. Então, quando nós seguimos aquilo que Deus disse, que está aqui na Bíblia, o que Deus disse como o homem, a mulher e os filhos devem viver nessa instituição família, aí nós vamos ter a bênção do Senhor, né? E nós vamos ter um lar que tá Deus ali e que vai ter suas dificuldades, vai ter seus desafios, porque no casamento a gente tem que se negar o tempo inteiro, né? Não buscar os seus interesses pessoais, mas estar querendo fazer o outro feliz. E às vezes a gente casa porque a gente quer ser feliz, né? Mas tem que fazer o outro feliz, né? Exatamente. Exatamente. Esses dias o meu marido estava conversando com um jovem e ele disse assim: busca encontrar a perfeição, não, e nem criar expectativas, né, sobre o outro, e sim tentar mostrar para o outro, né, conversar, diálogo, tudo isso, e fazer o outro feliz, né, e com o foco que é Cristo, o exemplo, como tu estava dizendo, né, da família, a gente como pais, né, tem essa autoridade sobre o nosso filho, o que é que ele está vendo, que exemplo que tu está dando dentro da tua casa, porque a gente também, por vezes, costuma ouvir esses ditados no mundo que eu ouvia também, que faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Não, é nas nossas atitudes. Como que tu vai cobrar do teu filho uma coisa que tu não faz, né? Então, se a gente segue os princípios, esse é o caminho que o teu filho tá vendo e que vai, né, vai saber que é assim, né, que tem que ser. E a importância da autoridade, que a gente fala muito isso, a gente trabalha com as crianças também na igreja, e esse trabalho é muito lindo, porque eles falam, né, assim, no espontâneo, no sincero. E por vezes a gente cansado de trabalho, de alguma coisa assim, e a gente precisa ter um tempo de qualidade com o filho da gente, a gente precisa ensinar para eles a colocar o reino de Deus em primeiro lugar e saber que o demais é acrescentado. Eles precisam saber disso desde pequenos. Então, por isso a importância de tu mostrar tudo o que fala na palavra, tu viver tudo o que fala na palavra, desde o início, né? Com o batismo, com a apresentação, com tudo. Porque a gente dizendo sim, o resto é com ele. Fran, e nesse período assim que Deus foi trabalhando no teu coração, Deus com certeza processou muito a questão do ressentimento, da amargura, né? Tem algum motivo assim que Deus pôde limpar de todas as mágoas, né, dos anos que passaram, porque a restauração familiar é isso, né? Deus tem que ir lá limpar, mostrar que a gente só fica olhando para as coisas ruins do cônjuge, né, ao invés de olhar as coisas boas, as coisas que
Deus pode estar fazendo, né? Que é isso que separa, né, um casal. É as coisas coisas que não foram resolvidas, as amarguras, né, as discórdias. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, né? E como foi que Deus foi resolvendo isso no teu coração e no do teu marido? Eu creio que desde o momento da entrega, né, do a gente dizer sim para que ele fosse o nosso suporte, para que ele fosse o nosso caminho, o nosso foco, né? Mas como eu falei, assim, o ressentimento também é uma decisão. Tu precisa querer entregar para o Senhor, para que Ele limpe o teu coração, porque o coração ele pode nos enganar, né? Então, quando a gente entrega para o Senhor, Ele nos dá todo o caminho. A gente não tem trabalho nenhum. Ele faz tudo, Ele nos conduz, Ele abre as portas, Ele te traz pessoas, Ele faz todas as maravilhas que é essa promessa que tem aí. E que por vezes a gente coloca muito em dúvida isso. Mas a gente até ouviu uma ministração em que tem coisas que marcam e que a gente não esquece. E eu creio que por ser tão importante a gente passar isso adiante, né? Em que a gente precisa sempre estar buscando, como família, como, né, marido e mulher, aquela admiração que a gente... Qual motivo levou a te apaixonar por essa pessoa? Que tu sempre tenha essa admiração pela outra pessoa, que tu sempre esteja preocupado em fazer o outro feliz, como a gente tinha falado. E assim a gente vai buscando em Deus essa limpeza no coração, porque senão a gente vai acumulando lixinho, vai colocando lixo para dentro, e isso vai se tornando tudo mais difícil, vai tornando tu enxergar as coisas ruins, tu não achar saída para as coisas. E com Cristo é diferente. A gente tem que abrir mão do orgulho e focar em Cristo, né? E deixar Deus conduzir, que com certeza Ele vai nos levar para esse caminho, né? Da restauração familiar, para limpar o nosso coração e nos dar aquilo que nós estávamos compartilhando, né? Que é a vida e a vida em abundância. Nós vamos fazer um breve intervalo, aguarde, que com certeza tem mais ainda testemunhos, edificação espiritual para cada um de nós. E você hoje, né, que de repente está com esse problema, com dificuldade no casamento, Jesus Cristo é a solução. E Ele pode mudar tudo, né? Tudo aquilo que está ruim, que está desgastado. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não sinto mais o amor, né? Não consigo mais olhar a pessoa como antes, né? Mas Jesus pode resgatar e, pelo contrário, Deus vai tornar aquilo realmente puro, genuíno, né? Que às vezes há interesses, há outras coisas, né? Mas Deus vai lá e modifica, porque quando a gente aceita Jesus e é batizado, Cristo passa a morar dentro de nós. E o amor que você vai ter ali no teu lar não vai ser o amor natural, o amor humano, mas vai ser o amor de Cristo, a natureza de Deus. E ela sim que é fiel, né? A natureza de Deus, o amor de Deus sim que é puro, que Ele sempre se dobra para não romper, né? Em favor do plano de Deus e da vontade do Senhor. Então nós vamos fazer um breve intervalo, fique conosco. Janela do Céu.